pessoal! Olá, Bruno! Olá, tudo bom? Gente, no vídeo de hoje a gente vai responder umas perguntas sobre a pós-graduação. Eu recebi algumas dúvidas por e-mail, e aí depois disso eu abri uma caixinha lá no Instagram e eu vou tentar responder algumas das perguntas que eu recebi. E aí, para isso, eu trouxe o Bruno para me ajudar. O Bruno já fez um vídeo aqui no canal, então eu acho que ele sabe tanto quanto eu Corre lá para assistir, vai estar aqui, ó. sobre as perguntas que a gente vai responder aqui hoje. A primeira pergunta é a seguinte: bolsa de pós-graduação é desconto? Então, depende. Em universidades particulares, a bolsa de pós-graduação pode ser sim um desconto. Então, nas universidades particulares existem duas modalidades de bolsa. Uma delas é o desconto, na qual você não precisa pagar mensalidade para estudar, para fazer o seu mestrado ou o seu doutorado. E a segunda modalidade de bolsa é a mesma que a gente tem nas universidades públicas. Nas universidades públicas, o que acontece é que as bolsas, elas são os salários dos alunos da pós-graduação. Então, quando a gente entra numa pós-graduação, como a gente precisa se dedicar muito para ir bem nas disciplinas, para poder dar o retorno que se espera da gente, é muito complicado ter um trabalho formal, né, de maneira paralela. Então, para que a gente possa se dedicar de maneira integral à pós-graduação, a gente recebe esse salário, que vem sob o nome de bolsa, para a gente poder se manter, se alimentar, etc. Essas coisas básicas da vida. E aí, né, ainda nessa pegada de bolsa, a próxima pergunta é: o que é CAPES, CNPq e FAPESP? Então, essas são empresas de fomento. São eles quem pagam essas bolsas que a gente falou que podem ser vistas como nosso salário. Exato. A CAPES e o CNPq são as duas grandes agências de fomento do Brasil e elas atuam de forma nacional. A FAPESP, ela é uma outra agência de fomento que existe, mas ela só existe no estado de São Paulo, né? É a Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de São Paulo. E todo estado tem a sua fundação de amparo à pesquisa estadual. Então, por exemplo, no Ceará tem a FUNCAP, que é a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa. Em Minas tem a FAPEMIG, e por aí vai. A terceira pergunta é: o que é reserva técnica / taxa de bancada de bolsa? A reserva técnica, que é a que eu já usei, né? A taxa de bancada eu nunca tive. Ela é uma verba destinada para você gastar com a pesquisa. E é uma verba à parte daquela bolsa que a gente falou antes. Então, a bolsa é o seu salário e a reserva técnica é o que você pode investir para a pesquisa. Isso é para que você não precise usar o seu salário para pagar pelo seu trabalho. Então, assim, você recebe para trabalhar, mas ao mesmo tempo você paga para trabalhar, não faria muito sentido. Exatamente. Aí a reserva técnica, ela é calculada da seguinte forma, pelo menos no caso da FAPESP. Isso. Você tem ali uma determinada quantia mensal que eles lhe pagam, né? Exatamente como um salário. E você tem o tempo do seu projeto. Então isso significa que tem como saber, ao final desse tempo, quanto de dinheiro que eles gastaram com você. Só que aí, o que eles fazem? Depois de feito esse cálculo, eles têm uma determinada porcentagem, definida por eles, que eles calculam e eles adicionam isso a todo o montante investido em você, para que você possa utilizar para fins de pesquisa. Então, com essa reserva técnica, você pode comprar livro, você pode pagar viagens, né, para ir para congressos, desde que você vá apresentar o seu trabalho. Trabalho esse que tem que ser vinculado ao seu projeto. Você pode comprar coisas para laboratório, notebook. Então, assim, o que você for precisar para a sua pesquisa, você pode usar desse dinheiro. Mas note que é um dinheiro para a pesquisa, não é seu. Não é um investimento na pessoa, é na pesquisa. Portanto, quando termina a vigência do seu projeto, se você comprou algum notebook, por exemplo, esse notebook não vai ser do aluno. Ele vai ser doado para o instituto em que ele estuda, né? Vai ser tombado e tal. E aí esse notebook vai ficar disponível para que outros alunos possam utilizar. A próxima pergunta
sobre qual a diferença entre currículo Lattes e currículo Vitae. Eu acho legal essa pergunta porque, assim, quando a gente vai submeter para algum programa de pós-graduação, aí eles sempre pedem lá seu histórico, carta de recomendação e o seu currículo Lattes. Então, assim, currículo tem ali a função é a mesma, né? Falar o que você já fez na sua vida, no ponto de vista profissional. A diferença do Vitae para o Lattes é que o Lattes ele é um currículo acadêmico, é para você colocar as suas pesquisas, iniciação científica, os idiomas que você sabe, é realmente acadêmica, para falar da sua pesquisa. Enquanto o currículo Vitae é mais sobre a empresa que você já trabalhou, é a experiência profissional mesmo, né? Não acadêmica. A diferença é que a nossa profissão, ela tá atrelada à vida acadêmica. Então a gente, por ter particularidades sobre a academia, precisa também de um currículo que atenda a essas particularidades. E tem uma outra coisa, é que o currículo Lattes, ele não é você abre o Word e digita o que você já fez. Ele é feito dentro da plataforma do CNPq. Então você vai colocar o seu CPF, e aí lá é uma plataforma muito completa e você preenche as coisas que você já fez, submete isso para o CNPq e esse currículo vai ficar disponível no site. Então é um currículo online bem completo, é muito legal. Então, assim, se você pretende entrar numa pós-graduação, tem que ter o currículo Lattes atualizado. A próxima pergunta é a seguinte, também sobre entrar, né, na pós-graduação. Como funciona o teste de proficiência em inglês para o ingresso no mestrado? Essa pergunta ela é interessante. Pelo menos aqui na matemática, na Unicamp, é muito bom deixar isso claro, porque até entre outros programas de pós-graduação em matemática pode mudar de acordo com a universidade, não é pedido para que a pessoa já tenha no ingresso alguma proficiência em inglês. Só que, durante o seu mestrado, você precisa sim fazer a proficiência. Tá, primeira coisa, por que é importante que se saiba um pouco de inglês quando você entra no mestrado? Porque os artigos, eles são publicados em inglês. Então, no mestrado, você vai estudar um artigo. A ideia do mestrado é que você entre em contato com essa linguagem de publicação, entenda como é feito a ciência, né? E como os artigos são publicados em inglês, você precisa conseguir pelo menos ler. Então, aqui no IMEC, antes de finalizar, antes de você defender, você precisa passar no teste de proficiência. E é um teste de leitura. Então, é dado um texto em inglês e você tem que conseguir escrever ele em português. Então, você tem que entender o que está escrito ali. Então, essa é a habilidade que eles querem que você tenha no mestrado. No doutorado é um pouco diferente, porque espera-se no doutorado que esteja se formando pesquisadores para não só absorver pesquisa já estabelecida, mas também para criar pesquisa, para criar novo conhecimento para a ciência. Então, se você criou um conhecimento, você precisa divulgá-lo. Portanto, no doutorado, aqui na matemática do IMEC, o teste de proficiência, além de ter também, novamente, um teste de compreensão, que foi isso que a Joyce acabou de explicar, a gente também tem um teste de escrita. Então, a gente tem que escrever um texto lá em inglês e eles vão analisar como que está o básico assim, da escrita em inglês. O que é o conceito CAPES do curso? Então, quando a gente está pesquisando os programas de mestrado, escolhendo a universidade, o pessoal sempre fala, é nota 7? É nota máxima? A nota é boa? Então, mas o que é isso? Então, o conceito CAPES é uma nota que a CAPES, aquele mesmo órgão de fomento que a gente já mencionou no começo, atribui aos cursos de pós-graduação. A CAPES também faz isso para cursos de graduação, mas aqui a gente está se restringindo às pós. É uma nota que tem como valor máximo 7, sendo os programas, sendo que quanto maior a nota, melhor é considerado o programa segundo os critérios da CAPES, que leva em consideração publicações, número de publicações, fator de impacto das revistas onde se publica, taxa de internacionalização e muitas outras coisas.
O conceito da CAPES, ele não é dado por um instituto. Então, por exemplo, aqui no IMEC a gente tem a matemática pura, que tem conceito 7, tem a matemática aplicada, que tem conceito 6. Então, programas diferentes recebem notas diferentes, mesmo que estejam alocados dentro do mesmo instituto. A próxima pergunta é a seguinte: a universidade dá algum suporte para alunos que não possuem bolsa e são de baixa renda? Essa é uma pergunta muito boa também, porque muita gente não sabe a priori se vai ter a bolsa até muito próximo da época de matrícula. E em muitos casos isso significa que a pessoa tem que mudar de estado e a pessoa precisa ter alguma garantia de que vai conseguir se manter. Então a resposta é sim, só que isso também depende da universidade. Então eu vou falar aqui da Unicamp, que é onde a gente está agora. A Unicamp tem moradia. Eu acho que, assim, as vagas são preferencialmente para alunos de graduação. Mas se você tá sem bolsa e também é baixa renda e consegue comprovar tudo que eles pedem na seleção, você pode sim morar na moradia. Eles dão auxílio também em dinheiro, né? Talvez você não consiga a vaga na moradia, né? Para morar na moradia, mas aí eles ajudam com dinheiro para você custear o seu aluguel. A universidade, ela tá sim preocupada em manter os alunos. E tem muita gente boa por aí que talvez só não entra na universidade por falta de recurso. E eu acho que a universidade está cada dia mais tentando manter esses alunos dentro da instituição. A outra pergunta é: qual a diferença entre dissertação e tese? Bom, a principal diferença, devido à nomenclatura, é que a dissertação é um texto que você escreve ao final do mestrado e a tese é um texto que você escreve ao final do doutorado. Mas essas coisas elas não têm apenas nomes diferentes, elas têm também propósitos diferentes. Afinal de contas, no mestrado, pelo menos no mestrado em matemática, costuma-se usar esse período do mestrado para reforçar as bases, as ferramentas que a pessoa tem em matemática. Então, a ideia da dissertação, essencialmente, é você estudar algum artigo ou alguns artigos, abrir todas as contas e garantir ali no final do mestrado que você entendeu tudo que foi feito ali naquela pesquisa. No caso da tese, já espera-se a produção de novos resultados. Então, a tese vem justamente para acomodar esses novos resultados. Então, é na tese onde você escreve os resultados que você está procurando propor. Para fechar, então, como você consegue conciliar a sua vida pessoal com a sua vida acadêmica? Então, eu acho que assim, a sua vida pessoal, ela interfere diretamente na sua vida acadêmica. Então, se a sua vida pessoal tá saudável, digamos assim, você acaba sendo mais produtivo, você tem mais gosto em estar estudando, em estar fazendo a sua pesquisa. Só que a pesquisa ela nunca para. Você sempre tem algo para construir, porque por mais que você demonstre tudo que você queria demonstrar, aí vai vir problemas novos para responder, perguntas novas para tentar entender. Então, a pesquisa não para. Só que eu acho que, apesar de eu ter uma dificuldade enorme de fazer isso, porque eu tô aqui estudando todos os dias, é importante sim tentar ter uma vida social, ter amigos, sair, se divertir. Para além da pós-graduação. Exato, tentar equilibrar essas duas coisas, mas é difícil. Isso é bem importante de levar em consideração, porque enquanto que, de um lado, a gente precisa se dedicar bastante para poder fazer um bom doutorado, um bom mestrado, por outro lado, a gente precisa estar em condições para poder fazer, para poder estudar, para poder fazer a pesquisa. Então, aquelas agora recomendações meio clichês, né? Tipo, se você puder ter uma atividade física que você faz, Coma isso é bem, interessante, comer durma bem, dormir. Definitivamente coloque dormir entre as coisas, no seu planejamento. Porque, enfim, a gente precisa descansar. Gente, acho que é isso. Eu espero que, assim, eu tenha conseguido responder boa parte das perguntas. Não foram todas, né, que deu tempo. Mas espero que tenha sido satisfatório e que vocês se interessem mesmo em seguir essa carreira acadêmica. Se já tá aí com o pezinho na matemática, vambora, gente. É legal.
Pois é. E eu vou fazer aqui a fala do YouTuber. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aí embaixo, taca o dedo no like, compartilha com seus amigos. E tchauzinho, gente. Tchau.